Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o Vitor Irajé, atualizo você agora sobre as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, dia 21 de fevereiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que vai aumentar para 15% as tarifas globais anunciadas ontem. A medida acontece depois de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que foi contra as tarifas que Donald Trump havia imposto com base na Lei de Emergência Econômica do país. Numa publicação na sua rede social, a Truth Social, Donald Trump disse que decidiu pelo aumento depois de uma revisão detalhada do que chamou de um parecer ridículo, mal escrito e anti-americano emitido pelos juízes da Suprema Corte. Donald Trump escreveu ainda que durante os próximos meses, seu governo vai determinar e emitir novas tarifas. Esse tipo de barreira alfandegária é a principal ferramenta utilizada pela gestão de Donald Trump para pressionar os parceiros comerciais do país. E até aqui, Trump vinha usando as tarifas para tentar reindustrializar a economia norte-americana e diminuir o déficit da balança comercial do país. Com a decisão, a tarifa americana agora está no patamar mais alto permitido pela seção 122, que foi a escolhida por Donald Trump para substituir a lei que a Suprema Corte barrou, a de emergência econômica. Esse novo instrumento é mais limitado e só vale por 150 dias. Depois desse prazo, qualquer nova tarifa depende da aprovação do Congresso norte-americano. E até aqui o governo brasileiro tem adotado uma postura de cautela com o embate entre o judiciário americano e a Casa Branca. Ontem, antes dessa nova alíquota anunciada por Donald Trump, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que a briga por lá não impacta a nossa competitividade no mercado internacional. Quem traz os detalhes, falando ao vivo de Brasília, é a nossa repórter Carol Rosito. Carol, o que sinalizou o vice-presidente Geraldo Alckmin acerca exatamente dessa incerteza nos Estados Unidos? Seja muito bem-vindo e boa tarde. Oi, Vitor. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos. Olha, o governo brasileiro, como você lembrou, tem evitado comemorar, celebrar a decisão da Suprema Corte norte-americana, né? Tem feito ali manifestações com mais cautela. A gente acompanhou ontem uma coletiva de imprensa do vice-presidente, também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, logo depois do anúncio da nova tarifa, então, imposta por Donald Trump em relação aos 10%, que veio em decorrência da decisão da Suprema Corte, né, que decidiu ali derrubar a decisão de Donald Trump, dizendo que era uma medida ilegal. Alckmin foi bastante cauteloso, classificou a medida da Suprema Corte como importante. A mesma avaliação ali sai também do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, que vem afirmando que ainda é cedo, né, para comentar a decisão, porque ela de fato ainda não foi implementada, e que o governo brasileiro vai aguardar os procedimentos jurídicos nos Estados Unidos para se posicionar melhor a respeito desse tema. Hoje, depois que Trump anunciou essa nova tarifa de 10% para 15%, o Ministério ainda não se pronunciou. A gente buscou a assessoria, que nos informou que o vice-presidente, inclusive, está em Pernambuco, vai participar de uma agenda pessoal, né? Na verdade, vai acompanhar ali o casamento do prefeito João Campos, então ainda não se manifestou sobre isso. Mas ontem ele falou tanto sobre a tarifa de 10%, como também a própria decisão da Suprema Corte norte-americana, e disse que, de fato, essa nova taxa global não iria atrapalhar a competitividade dos produtos brasileiros, até porque essa tarifa teria sido imposta ali a todos os países, então estaria todo mundo competindo da mesma maneira. Sobre a declaração de Trump, que chegou a dizer que a Corte americana teria sido pressionada por estrangeiros, né, pelos outros países, Alckmin negou qualquer tipo de interferência na justiça norte-americana, diz que o governo nunca buscou ali essa negociação através da justiça, que isso sempre foi feito por negociação envolvendo o Ministério das Relações Exteriores, principalmente. Então, uma negociação ali comercial e não judicial. Diz que o governo brasileiro nunca entrou na justiça para reaver as tarifas e toda essa movimentação sempre foi via negociação. Ontem, Trump tinha anunciado a tarifa de 10%. Hoje, ele anunciou uma atualização, então, passando para
para 15%, se baseando numa lei norte-americana, né, a lei Seção 122, que coloca ali que o país pode impor tarifas de até 15% por 150 dias para corrigir desequilíbrios na balança de pagamentos ou restrições comerciais. Uma decisão que depois precisa até passar pela avaliação do Congresso, mas estaria podendo ser validada aí em até 150 dias. Aqui no Brasil, só para a gente trazer uma atualização recente, Vitor, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se manifestou pelas redes sociais dizendo que diante das reações de Donald Trump às novas tarifas, o Congresso agora tem que colocar como prioridade, de fato, a análise do acordo Mercosul-União Europeia. Vamos lembrar que esse acordo foi fechado em janeiro, né, foi celebrado no Paraguai, chegou ao Congresso Nacional no início do mês e eles estavam esperando justamente passar o carnaval para dar andamento. O Mota, então, já se adiantou pelas redes sociais, dizendo que isso agora vai ser prioridade, sim, para que haja uma previsibilidade em relação ao comércio brasileiro, esse acordo possa, de fato, passar a valer, Mercosul e União Europeia, que não atrapalhe aqui a competitividade do Brasil com os outros países, designando, inclusive, já um relator, o deputado Marcos Pereira, foi o escolhido então por Hugo Mota para tocar essa pauta dentro do Congresso, que de fato já estava ali na lista de prioridade para depois do Carnaval, né? Então, o presidente Hugo Mota já se adiantando ao assunto, inclusive segunda-feira tem reunião de líderes, muito provavelmente decisão de Trump será colocada nessa pauta de discussão dentro do Congresso Nacional, que agora vai refletir também aqui no nosso país, no Palácio Planalto, lembrando que o presidente Lula não está no Brasil, segue cumprindo uma agenda na Ásia. Volto com você. Carol, você citava essa reação das instituições. É muito curioso a gente observar também que, apesar de não ter uma manifestação oficial por parte do Ministério de Relações Exteriores, do Itamaraty, já há uma leitura de uma certa adoção de uma estratégia de cautela por parte dos principais diplomatas brasileiros, né? E essa manifestação do próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, sobre a qual você comentava, também traz esse elemento que tange as negociações privadas de negociadores brasileiros, tanto do setor privado quanto, evidentemente, também do setor público do país, com os representantes que foram mais afetados por essa tarifa também lá nos Estados Unidos. Muito obrigado pelas suas informações, Carol Rosito, falando ao vivo de Brasília. E a Carol comentava sobre essa cautela do governo brasileiro, né, com os embates internos dos Estados Unidos. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também adotou uma postura semelhante à do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele disse que o tarifaço contra produtores brasileiros penalizou os consumidores norte-americanos. Nossa competitividade não é afetada, como já não era. Nós dissemos desde sempre que isso ia prejudicar o consumidor americano, que no café da manhã, no almoço e na janta consome produtos brasileiros. Eles foram paulatinamente revendo, né, as tarifas sobre vários produtos, sobretudo esses de consumo de massa, mas nós já tínhamos a percepção de que nós íamos chegar a bom termo. Eu penso que esse processo vai se acelerar agora. E tudo que nós queremos é, em relação à Ásia, em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos, ter parcerias maduras, com vantagens mútuas, não pode ser bom para um lado e ruim para o outro. O Brasil é grande demais para ser quintal de quem quer que seja. Nós temos que ser parceiro do mundo todo. A frase do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai na direção correta sobre esses impactos serem mais nocivos para os consumidores norte-americanos. Há um levantamento feito pelo Goldman Sachs que aponta que cerca de 55% dos custos das tarifas aplicadas por Donald Trump recaíram sobre o bolso das empresas e dos consumidores norte-americanos. A gente acompanhou ontem a publicação de um dos dados de inflação mais importantes nos Estados Unidos, que inclusive é o preferido do Federal Reserve, Banco Central norte-americano, para conduzir a política monetária, com uma taxa anualizada de inflação de 2,9%. A inflação que o Federal Reserve busca alcançar, né, a meta de inflação buscada pelo Banco Central norte-americano, é de 2%, o que reforça a tese de que a gente não deve acompanhar, apesar da pressão de Donald Trump, qualquer tipo de nova tendência por parte do Banco Central norte-americano com esses impactos, evidentemente inflacionários, das tarifas. Fora isso, a decisão da Suprema Corte, apesar de Donald Trump agora encontrar subterfúgios para continuar aplicando as suas tarifas,
ela denota um nível de imprevisibilidade e de incerteza muito significativo. Há um levantamento feito por economistas da Universidade da Pensilvânia que apontam que se, eventualmente, o judiciário norte-americano apontar para uma necessidade de ressarcimento dessas tarifas pagas, o governo dos Estados Unidos poderia ter que arcar com cerca de 175 bilhões de dólares em ressarcimento, o que deve causar também uma onda de judicialização desses processos e, além disso, a tarifa agora aplicada a todos num patamar de 15%, tira de Donald Trump uma das suas principais armas nas negociações e coloca em xeque acordos já firmados, acordos importantes pelos Estados Unidos, como com a China, é evidente. Essas negociações que o presidente Donald Trump tem tido com Xi Jinping, com a perspectiva, inclusive, de visitar a China no mês de abril, com a União Europeia em bloco, o maior parceiro comercial do país, e também com o Brasil, depois daquela série de tarifas aplicadas, essa sucessão de aumentos das alíquotas aplicadas contra o Brasil, chegando ao patamar proibitivo de uma tarifa de 50%. Agora, Donald Trump perde parte dessas armas, dessas cartas nessa negociação feita com os demais países, evidentemente porque há uma limitação por parte da Suprema Corte e agora a legislação encontrada por Donald Trump para dar vazão à sua política comercial de apenas 15% em tarifas como um teto e também num período limitado de 150 dias. É claro que daqui a 150 dias a gente vai ter um novo episódio desse imbróglio que agora envolve também o judiciário norte-americano, porque Donald Trump ontem e hoje está mostrando que não pretende recuar e que deve dobrar a aposta. E olha, o presidente Lula segue em visita oficial à Índia, onde ele reforçou a relação bilateral entre os dois países. Diversos acordos e memorandos foram assinados em diferentes setores, como saúde, tecnologia e também exploração de minérios críticos. Quem traz os detalhes para a gente é o nosso enviado especial à Nova Delhi, na Índia, nosso correspondente Américo Martins, que tem acompanhado essas falas do presidente Lula e, evidentemente, a costura toda desses acordos comerciais pelo Brasil. O presidente Lula participou de 2 eventos muito importantes aqui em Nova Delhi neste sábado, durante a sua visita de Estado à Índia. Pela manhã, ele foi recebido com honras de chefe de Estado pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Os dois tiveram uma reunião de trabalho e discutiram muitos assuntos importantes para a relação bilateral e também sobre a situação geopolítica global. Os dois defenderam mudanças no sistema de governança com um reforço do multilateralismo. Lembrando que tanto o Brasil como a Índia defendem que esses países tenham assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. A reunião continuou com discussões sobre as possibilidades de ampliação do comércio entre os dois países. O presidente Lula chegou a dizer que espera chegar a 30 bilhões de dólares na balança comercial dos dois países até 2030. O presidente Lula e o primeiro-ministro indiano também conversaram sobre aumento de parcerias em setores estratégicos, como defesa, aviação, saúde e agricultura. O Brasil e a Índia assinaram durante essa visita de Estado 8 acordos e memorandos de entendimento nas áreas de tecnologia e saúde, por exemplo, mas o mais importante deles era um memorando de entendimento para a exploração e a parceria dos dois países na área de exploração de minérios críticos e terras raras. Esse é um acordo guarda-chuva que permite financiamentos e investimentos de lado a lado e até a criação de um grupo de trabalho para ampliar a parceria dos dois países, criando toda uma linha de produção nessa área nos seus próprios territórios. O presidente Lula, quando fez o seu discurso no segundo evento importante do dia, aqui no Fórum Empresarial Brasil-Índia, destacou justamente esse acordo dos minerais críticos. Ele afirmou que o Brasil não fará acordos excludentes, ou seja, vai fazer acordos com vários países do mundo para explorar as suas riquezas minerais e terras raras. E ele pode fazer acordos, por exemplo,
exemplo, com Estados Unidos, China, Índia, Europa e outros países. O contexto do acordo assinado com a Índia era justamente este, não era um acordo excludente. Durante o discurso aqui no Fórum Empresarial, o presidente Lula fez praticamente um resumo da sua viagem, destacando que existem muitas oportunidades de investimento de empresas brasileiras aqui na Índia e empresas indianas no Brasil. Centenas de empresários brasileiros e indianos participaram aqui do encontro, com vários deles assinando acordos de maior investimento de ambas as partes. A viagem do presidente continua no domingo, quando ele embarca para a Coreia do Sul. De Nova Delhi, na Índia, Américo Martins. Essas foram as principais notícias do momento. A gente se encontra novamente às 15h15 em mais uma edição do Boletim do Agora CNN ou a qualquer momento, claro, durante a nossa programação. Espero vocês. Até lá.